preciso de você pra chegar a 100 mil inscritos no canal Cortes do Castrinho. Tamo quase chegando lá, falta só um pouquinho. Então, dê sua inscrição, é de graça. Clica no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também. Ajude a gente, é nóis. Valeu. Quero falar sobre condomínio e sobre o preço dos condomínios. Ó, se liga. A inadimplência de taxas condominiais superior a 30 dias no Brasil chegou a quase 12% no primeiro semestre deste ano, o maior índice desde 2022. No recorte por região... Ó, matéria, taxa de condomínio sobe acima da inflação e inadimplência bate maior nível desde 2022. Cara, isso aqui é um papo foda que eu tive com o Raul Sena, do Investidor Sardinha. Taxa de condomínio subiu acima da inflação e junto com essa alta vem dificuldade para pagar. Wagner Lemos é síndico profissional, mas também pode ser chamado de gestor de crises. É a missão dele cobrar quando tem morador devendo nos 18 prédios que ele administra em BH. Ninguém gosta de ser cobrado, então aí que começa o estresse com os moradores, porque quem está pagando vai ter que pagar a conta de quem não está pagando. A inadimplência da taxa de condomínio superior a 30 dias no Brasil chegou a quase 12% no primeiro semestre de 2025, o maior índice desde 2022. No recorte por região, o Sul é a menor inadimplência, e a pesquisa foi feita por plataforma que administra quase 7 mil condomínios com mais de 620 mil moradores. O levantamento também mostrou que desde 2022 a média de taxa condominial aumentou 25%. Olha, então desde 2022 subiu 25% a taxa do condomínio, sendo que a inflação foi de 19%, o que, segundo pesquisadores, deixou o orçamento familiar mais apertado, provocando essa alta na inadimplência. No mesmo período, a inflação foi 19%. O morador do Sul pagou a maior taxa, em média 537, mais barata está no Norte. A gente viu os contratos, serviços, produtos que também estão subindo de preço, então faz com que o próprio condomínio tenha que subir a taxa condominial para conseguir honrar esses contratos. E as famílias têm que escolher onde comprar uma roupa. Cara, assim, ó, e aqui, ó, e se o dono não quitar as dívidas, o condomínio pode entrar com processo judicial e o imóvel ir a leilão. No caso do inquilino devedor, o proprietário pode entrar com uma ação de despejo, mas antes de qualquer medida extrema, o síndico tenta a conciliação. Essa é a grande bomba relógio de quem mora em prédio e que a gente não fala a respeito, assim. A galera que fala que morar em prédio, que mora em prédio por mais segurança, por tudo mais, eu entendo, beleza. Agora o cara que vai por um prédio e compra um apartamento, fala, eu tô comprando meu apartamentinho aqui pra me livrar do aluguel. Fala, cara, você não vai se livrar do aluguel. Você vai ter um aluguel pra sempre. Você vai ter um aluguel pro resto da sua vida. Não é que você vai se livrar do aluguel, você vai ter um aluguel pro resto da sua vida, que é o condomínio. E o aluguel que tende a piorar. Você quita de pagar seu apartamento, mas você paga o condomínio pelo resto da vida. Tem um exemplo, ó, tem lugar que o condomínio é maior que o aluguel. Pô, total. Eu fui ver um apartamento com minha noiva. Acho que eu contei essa história pra vocês, contei até pro Raul. Cara, a gente foi ver um apartamento na Zona Norte, achamos uma cobertura. Uma cobertura animal, assim, linda, com quintal, churrasqueira, tal. Eu fui perguntar, quanto é que é a cobertura aqui? Os caras estavam cobrando 900 mil reais. Eu falei, mano, não tá caro pro que é. Porque assim, que era papo, sei lá, de 300 metros quadrados. Eu falei, pô, 300 metros quadrados numa cobertura, Zona Norte. Pô, um bagulho, pô, foda, o espaço lindo, gente. Uma sala, assim, porra, linda. Uma coisa maravilhosa, assim. Muito massa. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada. E aí eu lembrei, né? Virei pro corretor e falei assim, quanto que é o condomínio? Ele, não tenho que ver aqui, não sei o que lá. Eu falei, não. Quanto é que é o condomínio? Aí o cara virou pra mim assim, condomínio, tava, acho que era R$3.500. Sacou? Um bagulho assim, 3 mil pra 4 mil. Um bagulho assim, muito alto. Eu olhei e falei, nossa! Então assim, além de você comprar o apartamento, fazer o financiamento, é todo mês R$4.000. E assim, vamos pensar que você faça um financiamento, você entre lá com 30% de 900 mil. Vou bem grosseiro com a minha conta, tá? Tem 600 mil ali pra você financiar. Tu financia em 10 anos, né? Tu vai financiar 60 mil reais por ano. Financiando 60 mil reais por ano, tu vai financiar 5 mil reais por mês, tá? 5 mil reais por mês.
Fora os juros, tá? Não estamos entrando nos juros no meio. É 5 mil mais o IPTU mais o condomínio. Então você tá por mês gastando 9 mil reais. Brincando. 9 a 10 mil reais. Brincando. E esses 4 mil ficam pro resto da vida. E aí o que tá acontecendo hoje, que foi o papo que a gente teve com o Raul, você vai olhar alguns prédios antigos, tem prédio que já tá cobrando 3 mil, 4 mil reais de taxa de condomínio. Por quê? Porque o prédio é velho, porque tem manutenção de elevador, porque tem manutenção de escada, porque tem que fazer pintura da fachada, tem que pagar o porteiro, e aí os caras começam a cortar gasto. E todos os outros gastos aumentaram, e aí o cara vai, mano, tendo que equilibrar isso, né? O jardineiro ficou mais caro, o pintor ficou mais caro, o zelador ficou mais caro. Então, todo prédio vai pagando a conta. Todo prédio cobra condomínio? Sim, né, amigo? Todo prédio cobra condomínio. Não tem o que fazer. Então, assim, pensa assim, o condomínio é o preço pra manter o prédio em pé e ele não cair. E fora a falcatrua, né? Fora o síndico que quer ter uma amante, né? Quer viajar pra Disney com os filhos. Então, assim, o preço dos condomínios em São Paulo é uma parada que só cresce porque, assim, um prédio, nos primeiros 10 anos dele, o condomínio dele costuma ficar baratinho, costuma ficar, tipo, ok. A partir de 10 anos, ele começa a ir pros caralho. Por quê? Porque tem custo de manutenção, você vai ter que manter aquele prédio de pé, a coisa vai ficando cada vez mais difícil de se pagar, né? Tem funcionário, isso quando tem dívida trabalhista, que é uma coisa que acontece também. Então você vai olhar hoje, tem condomínios ali na região do Higienópolis, da República, que tu olha o preço do condomínio, cara, sei lá, é quase 4 mil reais, velho. Aqui, ó. Na pandemia, negociei aluguel. Pagava 1.200 de aluguel e quase 2 mil de condomínio. Torre única, 2 elevadores, etc. Gente, esse prédio que eu tô falando que o cara queria cobrar 3 pau e pouco pra 4 de condomínio, tinha uma piscina minúscula, um salão de festas e só. Mas 10 anos tem muita inflação rolando, mano. Não tem como ficar no mesmo preço. Mas não é só sobre isso, não é? Caralho! A gente acabou de mostrar. Mano, ó, pega. A gente, ó, o que eu falo aqui, ó, quando a galera quer lacrar. Ó, eu vou voltar o texto que o cara tá tentando dar a lacradinha da inflação. Puta que pariu, mano. Ó, Pedro, no mesmo período, a inflação foi de 19%. O valor médio da taxa condominial aumentou 25%. A taxa condominial aumentou, em média, 25% para cima, tá? E a inflação foi 19%. Então a gente tá falando de algo, vamos lá, Pedro, vem comigo, algo que está acima da inflação. A gente acabou de falar. Chegou o defensor de condomínio, pô. Que isso? E mesmo assim, né? E aí o que a gente tá falando, o custo pra manter um prédio de pé é caro, principalmente prédio velho. Gente, eu morei num prédio que ficava na região da República, que eu passei por uma parada. Foi assim, aumentou o condomínio e aí na sequência veio a obra. Mas assim, a obra foi um inferno. Por quê? Eles precisavam passar fibra ótica. E não tinha por onde passar a fibra ótica. Não tinha contemplado que ia precisar de fibra ótica. Um dia, não tinham por onde passar. E o tamanho do tubo que passava os fios de telefone não era grosso o suficiente para passar fibra ótica para os apartamentos. Conclusão, tiveram que, mano, fazer uma obra que durou quase um ano no prédio para chegar a fibra ótica para as pessoas poderem ter internet de banda larga, de qualidade, pros moradores. E essa daí é uma parada que é muito comum, né? Você ter isso daí, esse tipo de coisa. Quantidade de condomínio hoje que abriu mão de ter um porteiro ou terceirizou a zeladoria para reduzir gasto. Vai abrindo mão de custo de jardinagem, esse tipo de coisa. E, de novo, quanto mais velho o prédio, mais caro vai ficando o condomínio. Vai ficando uma coisa cada vez mais difícil de pagar. Insustentável. Você vai sendo jogado para outro lugar, porque, mano, só chega uma hora... E, assim, quanto mais penduricalho tiver no condomínio, pior. Porque, assim, essa parada que vendem que o condomínio é um clube, que o cara não vai ter que sair, essa é a armadilha da classe média. Essa é a armadilha da classe média. Eu tenho um tio meu, que ele era engenheiro, bem sucedido, ganhava super bem. E ele mudou pra um desses condomínios aí, pica.
Mano, muito bom o condomínio dele. Aí o que tinha no condomínio dele? Uma piscina, que parecia uma piscina de clube. Tinha piscina aquecida, academia. Tinha 2, 3 parques pra criança. Churrasqueira. Aí começava a vir as coisas legais. Vinha Garage Band. Tinha uma... tipo um espaço de banda pra criança tocar rock. Dentro de um condomínio. Aí tinha 3 ou 4 salões de festa. Tinha pet park. Tinha assim... E era um prédio que ele era do lado do parque que tem ali na Vila Alpina. Não sei se vocês conhecem, que tem um parque ali, muito massa, próximo ao crematório. Então assim, você tinha toda uma estrutura ali pro perto. Assim, o prédio era animal. Só que o que aconteceu? Ele trabalhou muito tempo, pagou o apartamento. Só que aconteceu? Ele saiu do trampo dele uma época. Mano, não conseguiu se manter. Não, o condomínio era 3 mil fácil. Ele não conseguiu se manter. Chegou uma hora que a conta não fechava. Ele falou, cara, não consigo pagar o condomínio, mano. Não dá. Porque o condomínio cobra muito caro, porque tem muita coisa, e a gente usa muito pouco. Entendeu? E o que a gente vai fazer? Teve que mudar. Mudou para um outro apartamento com um condomínio mais barato. Pra ele poder resolver a vida dele. Então, assim, tem esse preço do condomínio que ele vai aumentando cada vez mais, né? Prédio novo também tem condomínio caro. O meu foi entregue em julho, todas fazendo obras, condomínio 1.200, já está 1.800 devido a rateio de câmeras, biometrias, medidores de ar. Aí não, fora o síndico ladrão. O cara subiu com 700 mil reais. Gente, você não tá entendendo? O síndico, quando faz merda grande, tá? Pra você ficar com... Tem que ter ali, fazer... Ver se o cara não tá tirando dinheiro, tem que estar em cima. Um cara que pega pro coração, um cara que pega não sei o quê. É uma merda, mano. E assim, o cara mete uma mão de parada no condomínio, mas falando que vamos aproveitar, mas a galera esquece que com a jornada de trampo a gente não aproveita nada. Exato. Né? Exato. Propaganda de condomínio hoje em dia é 95% falando desses benefícios. Cara, isso aí no longo prazo, papo reto. Você que mora num condomínio que parece um clube, os primeiros 10 anos vai ser barato. Os primeiros 10 anos vai ser de boa. Deu 10 anos. Amigo, seguro grosso. Porque até se parar pra pensar, obra em casa, ela é relativamente... É chato, mas é relativamente fácil de fazer, né? Porque às vezes se você fizer um gato, fizer qualquer coisa ali, você resolve. Prédio não. Mano, prédio... Pensa assim... Prédio em que a cobertura começou a ter um vazamento. Mano, vira um caos. E assim, isso aí depois de aposentar... Tanto que assim, é comum um casal de idade vai aposentar, cara, eles saem do prédio onde eles estão pra ir pro mais barato, porque senão eles não seguram a conta. Então assim, muito... Pô, olha, e essa é a conta que a gente precisa fazer, tá? Tu comprou um apartamento agora, que tu tanca pagar ali seus 2 mil reais de condomínio, agora que você tá trabalhando. Como que vai ser a sua aposentadoria? Ah, a casa é sua, é minha, é pro resto da vida, eu vou viver bem, tá bom. Como que vai ser daqui a alguns anos? Bota aqui 20 anos com a sua mulher, 30 anos com a sua mulher. Você vai conseguir bancar o condomínio todo mês, subindo e aumentando, e taxa de reforma, e taxa de não sei o quê? E assim, e essa é uma parada que a gente falou com o Raul, gerou polêmica. Mas assim, pra vocês de São Paulo não ser viável, mas moram no litoral gaúcho, que tem muito condomínio horizontal. Não, condomínio horizontal, quando eu fiquei sabendo quanto é que é um condomínio em Alphaville, eu quase que pra trás. Pô, tem condomínio em Alphaville que o condomínio é R$1.000. Aí, ó, o Alphaville tem condomínio. Não, o condomínio Alphaville, você ia ficar impressionado. Acho que o Alphaville 5, o condomínio é R$1.000. E assim, tem 3 campos de futebol, quadras de tênis, tem, uma área verde gigantesca, pet park, um monte de coisa. Então, a pintura custa 1 milhão, chat. Não compensa comprar apartamento. Meu Deus do céu. Não, fora o pau que é condomínio, né? Se morar num condomínio que tem 3 torres, 3 torres, com 4 apartamentos por andar, uns 12 andares, eu estimo briga de faca em cada reunião de condomínio. Briga de faca, assim, mínimo briga de faca. No mínimo deve ter umas 30 pessoas que já devem ter trocado soco no meio de uma reunião. É impossível não brigar. Impossível não brigar. 3 torres, 4 por andar, 12 andares, com família vindo ocupar piscina, academia. Se não teve uma briga de faca, dá mais uns 2, 3 anos aí. Mas enfim. E aí, o
que eu ameaça de morte, briga por vaga de garagem. Padrão, né? Padrão. E aí, qual que eu acho que seria o panorama ideal pra mim, assim, ó? O que eu acho, assim, da minha cabeça, tá? Achismo, mas vocês podem me corrigir. Eu acho que o modelo perfeito que a gente não tem, infelizmente, é porque o condomínio no Brasil, ele é feito como uma forma de segregar também socialmente, tá? Então não adianta só você morar num prédio, você precisa morar num prédio que tem tudo, que é o prédio da moda, que é o prédio diferentão, um apartamento mega cool, tudo mais. Então o próprio lugar onde você mora, ele acaba servindo de status, né? Então assim, isso daí é uma loucura. Então a gente tem isso, né? O próprio conceito do condomínio eu quero um lugar onde eu não preciso ir pra rua. Onde eu não preciso me ligar. E eu tenho, pra mim, já falei aqui algumas vezes, né? Que condomínio é uma parada que é... O cara que mora num prédio, ele não mora num bairro, né? Ele mora no prédio dele. Ele não tá nem aí pro bairro dele, ele não tá nem aí pra rua dele, ele não tá nem aí pros vizinhos dele, né? Ele não tá nem aí. Se a rua dele explodir, se a rua dele for pro... Se tiver um assassinato na rua dele, que se for na rua ele não liga, contanto que não entre no condomínio dele, assim. O cara que mora em prédio, ele odeia o bairro dele, né? Ele não liga muito pro bairro, ele liga pro condomínio dele. É isso. Então não é à toa que você vê uns condomínios, em São Paulo você vê isso, assim, uns condomínios gigantescos, lindos. Aí você olha assim no meio do Brás, do Bresser, sabe? Num lugar que você olha e fala assim, cara, isso aqui é um buraco, assim, sabe? Um buraco, tem nada ao redor, assim. E o cara, mano, tem um condomínio ali. Por quê? Porque o cara entra de carro, o cara sai de carro, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Era muito louco, assim. Eu lembro que meu avô tinha um mercadinho, e esse mercadinho dele era muito comum, pô, o pessoal da rua ir lá, conversar, você conhecer o nome dos vizinhos, você conhecer as pessoas, você saber o filho das pessoas, sabe? Você tinha uma conexão muito forte com as pessoas ao seu redor. E aí eu lembro que quando começou a subir os prédios ao redor do mercadinho do meu avô até pensou, pô, acho que vai aumentar o fluxo de pessoas aqui, né? Pô, tá construindo 3 prédios ali, vai aumentar a gente e tal. Cara, as pessoas não passavam pelo mercado. As pessoas não desciam a pé na rua pra comprar pão. Então, eu lembro que foi até um bagulho que a gente ficava até meio impressionado, assim, como as pessoas não iam no mercado. Não iam, assim, porque é uma forma de segregação também, assim, era uma coisa que a gente olhava. Eu lembro que a gente jogava bola na rua, na frente de um prédio enorme. E a gente fazia a contra com vários outros times da rua, vários times de outros lugares. Então a gente jogava contra a Rua Havaí, contra dois córregos, contra o pessoal da Guaimbé. Tinha vários times que a gente ia jogando bola. E, mano, uma vez a gente chamou os meninos do prédio pra jogar bola. Mano, a mãe de uns moleques deu um chilique. Falou, não, meu filho não sai na rua nem a pau. E vocês não entram aqui nem a pau. Não é pra se misturar com criança da rua. A gente ficou, caralho. Tanto que eu só fui conhecer alguém do prédio, conhecido mesmo, quando eu fui fazer intercâmbio. Que por um acaso eu fiz intercâmbio. Olha que loucura, no intercâmbio eu fiz aula com um moleque que morava na rua de cima da minha casa. Então assim, o cara do prédio ele não mora na rua, né? Ele não tá integrado com aquele bairro, com aquelas pessoas. Ele pega, vai pro trabalho dele, passa ali no que tiver o caminho, vai no grande supermercado, vai no shopping, volta. E assim, ele odeia a rua, né? Ele odeia a rua. A rua, ele tem medo da rua, ele tem medo do bairro dele, ele tem... ojeriza a rua dele, né? E o modelo pra mim que seria o ideal, que acho que é o mais perto que a gente tem... O meu condomínio tem uma feira interna. Caraca. Começou com 7 pessoas e hoje em dia só desce a mulher que faz o pastel. Nem internamente as pessoas descem do AP. Não, isso é louco, né? As pessoas precisam colocar a feira dentro do prédio, porque a galera do prédio não vai pra feira, né? Uma coisa meio... A comodidade, a gente tá vivendo o Oli, né? Mas... Não, eu nem era o mais pobre da rua, tá? Muito longe disso. E mesmo assim os caras não se misturavam, é muito louco. E aí, mano, o que eu acho que é o modelo ideal? Falando de condominização, assim, que é importante, assim. Mano, é aquele modelo basicão, condomínio cru. O que tem no condomínio? Um elevador. Pique Nova York, pique Buenos Aires, pique Londres, pique Paris. É que Paris não é exemplo, não, que são uns bairros meio merda, né? Mas assim, um condomínio, um elevador. Pá. Paris, Buenos Aires tem muito isso. Você tem o quê? Um elevador. Sobe e desce. Acabou. Condomínio mínimo, que é a manutenção do elevador, manutenção do porteiro e já era. Acabou. Tu reduz o preço muito, integra esse prédio na calçada, com loja, com o que for, bota comércio e bota gente na rua. Você aumenta a segurança,
Você tira essa sensação de exclusão, que não deixou as cidades mais seguras. Olha que louco, né? A gente achou que os condomínios iam deixar... É isso. É exatamente isso, velho. E faz o cara desfrutar do bairro, pô. Porque às vezes o preço do seu condomínio, tu paga uma academia foda. Tu paga um clube foda. Tu paga um... E você pode cancelar a hora que você quiser. Olha que doido, né? A gente começou a ter condomínio, clube, porque a gente queria sair dos clubes que eram caros. Só que agora, os condomínios são mais caros que os clubes. E você não pode cancelar. Porque o Juventus, você podia cancelar o Juventus, se você não quisesse ir. Agora você não pode. E você tá preso lá com o seu imóvel, só se você vende. Então assim, eu sou a favor de uma coisa mais minimalista. Integra a cidade, sabe? Bota as pessoas pra ir na rua. Bota, vai ter que ir pra rua. Ah, vai ter que ir pra rua. E aí a gente fornece pra aquele bairro boas academias, bons clubes, bons espaços de convivências, boas praças. Ah, mas aí como é que eu vou me extinguir do resto das pessoas? Vou ter que me misturar com pobre? Isso é o que a galera não quer, entendeu? Essa é a parada que a galera não quer. Mas enfim, sei lá. Eu acho condomínio, eu falo pra minha mina, né? Minha mina fala, pô, você quer morar em prédio ou casa? Eu falo, cara, eu prefiro casa porque prédio, mano, é condomínio pro resto da vida. Você, mano, vai piorar, a depender de onde você for entrar, vai ser um condomínio que vai só aumentar, sabe? Não tem muita segurança. A sensação de segurança de morar no prédio tem grande peso. Cara, é que assim, não sei se vocês sabem, mas os bandidos se adaptam, né? Os bandidos, eles se adaptam. Então você tem muito assalto em prédio também, aqui em São Paulo. Não é como se não tivesse tendo assalto em prédio. Tá rolando um monte de assalto em prédio. Então, como é que você resolve isso? Não, pô, assim, esses loft estilo Nova York, que ele tá falando, eu acho animal. Animal. Pô, eu morei em um prédio em Londres, assim, o imóvel em Londres é caro. Mano, o imóvel em Londres era Isso só rola em SP. Ah! Você acabou de falar que o condomínio tá alto no Brasil inteiro, pô. Acabamos de ler a matéria, porra. Em Londres eu morava num prédio que, mano, ele só tinha um prédio. Ele não tinha nem elevador. Ele era 5 andares. A gente morava no terceiro. E não tinha nada, não tinha nem portaria. Você entrava com uma chavinha. Entrava. Não tinha porteiro, não tinha portaria. Tinha um zelador que aparecia dificilmente. Entendeu? Dificilmente aparecia. Resolve contratando 10 seguranças pro condomínio. E aí, tá vendo? E aí, faz o quê? Aumenta o condomínio. E assim, o prédio que eu morava em Londres, assim, era uma chavinha que você entrava. É isso daí. Não tinha portaria, tinha zelador, tinha porra nenhuma. Tinha um zelador que vinha de vez em quando resolver os BO. Você subia, entrava e já era. Acabou. Tinha nada. Porque não tinha nada, ele tinha um gramadão. Um gramadão nele, que às vezes a gente pegava, abria uma cadeira de praia e ficava... Quem fumava ficava fumando, quem bebia ficava bebendo, a gente ficava trocando uma ideia todo mundo lá, tomando uma brejinha, conversando. E olha lá. Porque tinha um gramadão pra parte de trás, assim, grande. Mas, mano, era com nada, assim. E, pô, eu achava animal. Porque aí é uma cidade que tem tudo e você vivia super bem. É quase um neofeudalismo que estamos vivendo. Pessoas trancafiadas em suas muralhas sem contatos com o mundo exterior. Exatamente. Gente, a cidade não vai ficar mais segura com a gente mais condomínio. Não tem como. Só abre condomínio em São Paulo não fica mais segura. A solução é o quê? Sai de São Paulo, né? Chegamos à derradeira solução. Foda-se São Paulo. Explodir São Paulo. Tratorar isso daqui. Jogar sal pra nunca mais nascer nada em cima. E se perguntarem pra gente... Fala, mamãe, o que é aquele planalto com cheio de sal? Que ninguém constrói nada, ninguém planta nada. Cala a boca, filho. Que aquele lugar é amaldiçoado. Resolveu. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem terças às 10 da manhã e domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.